Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 337, gravado em 5 de maio de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. E hoje a gente tá com câmera, né? Eu até tô aqui É, meio perdido aqui nos botões de troca de cena e tudo mais. viu? E, Você é e a câmera youtuber. tá aqui, e o negócio tá ali, então tem que. Vou- Retomando velhos planos. E aí, tudo É, certo contigo pro café hoje? tudo bem, tudo ótimo. Numa semana enlouquecedora, né? Inclusive, não tinha espaço para tantas coisas importantes que aconteceram. Eu até não sei se a Sim. gente não vai ter que ter um resumo só para inteligência artificial agora, porque a cada semana são tantas notícias só sobre IA e ChatGPT que fica impossível de encaixar, né? É. Mas, de qualquer forma, este é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade. Então, pegue o seu café e vem com a gente. Para entrar em contato conosco, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurança legal ou, se preferir, também pelo Segurança Legal lá no Twitter e também no Mastodon, no @segurança legal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o picpay.me/segurança legal ou o apoia.se/segurança legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá para a mensagem dos ouvintes. Eventualmente nós temos mensagens anônimas, né? Às vezes os ouvintes querem trazer um tema, mas não, mas, né, sentem ali que talvez seria melhor abordado de uma forma anônima. A gente sempre respeita isso. E esse é um das situações. Aqui vai ser a única mensagem hoje, né, Vinícius? Né? Até a gente inventou que era anônima para ter alguma. Não, tô brincando, a Não, gente não inventou mentira, não. nada. Não. O nosso ouvinte mandou a seguinte mensagem, tá? Aprecio muito o trabalho de vocês, parabéns pelo conteúdo produzido. E aí ele cita que ele não gostaria que o nome dele fosse divulgado, porque é uma questão Uhum. delicada que ele levanta aqui. E ele traz uma situação, eu não vou ler o texto, né? Até para. Tá, Eu vou mudar um pouquinho a coisa aqui, tá. mas uma pessoa criou, dentro de um certo ambiente, Educacional. um ambiente educacional, uma escola, criou um hotspot, uma rede sem fio. Ou seja, tu vai lá, pode usar o próprio celular, tu É. compartilha lá a tua conexão 4G ou 5G agora, via Wi-Fi no teu celular e tu coloca o nome da rede Wi-Fi que tu quiser. Tá? E esse aluno criou essa mensagem com características assim, não muito legais, assim, mensagens de ódio e tal. Alguns professores ficaram preocupados com o que aconteceu, se fez uma tentativa de identificar aonde estava essa rede, tá? E a gente já fala um pouquinho sobre a dificuldade disso, inclusive o André Pérez, tá? Nosso amigo, meu colega na época da URGS, né? O André fez justamente um trabalho na época sobre isso, sobre Eu me lembro. esse, essa, Localização, né? essa triangulação de, de, de não só o Access Point, mas os próprios clientes Wi-Fi. Isso a gente está falando lá no início de 2000, tá, galera? Então, Uhum. assim, faz tempo isso. Faz 22 anos. Então, alguns professores ficaram preocupados, tentaram identificar de onde que veio a rede ficou uns 30 minutos no ar, e não se conseguiu identificar quem era a pessoa, né? Uhum. Eles conseguiram o ID da rede, só que esse ID ele é randômico, então quando tu compartilha com o seu celular ele muda. Então não tem como tu garantir, fixar que é realmente aquele usuário. E a gente, então, ele pergunta, tá? Ele levanta algumas questões aqui para nós. E a primeira questão que ele levanta é se é a função da equipe de TI localizar a pessoa. Uhum. E segundo, se isso não é um caso de polícia, né, principalmente dentro do cenário que a gente tem vivenciado. O que fazer para mitigar esse tipo de problema e o que fazer para tornar o digital seguro no ambiente escolar? Eu vou responder a primeira ali, Guilherme. Tá. Eu acho que quem está mais próximo de conseguir resolver isso é a TI. Muito embora a gente não tenha assim amplos recursos para se fazer isso. Tá? Uhum. Até porque esse tipo de coisa eu já vi em evento, em aula,
O pessoal escrevendo bobagem, coisa assim, isso é relativamente comum, tá? Até pra zoar vizinho, tem gente que faz Uhum. isso, já vi umas redes bem Político, né? político, então tem umas coisas meio estranhas, assim, realmente é praticamente anônimo. Pra te descobrir onde é que tá essa pessoa, tu precisa triangular o sinal, ou pelo menos conseguir claramente, né, se afastar, fazer justamente um processo de ir numa direção, o sinal diminui, ir na outra direção, mas tu precisa de um medidor confiável de potência de sinal, o que não dá para levar em consideração só um indicadorzinho que Uhum. tem lá no celular ou no computador. Precisa de um É, aparelho um pouquinho melhor para fazer isso. só Fale. lembrando, Vinícius, que tem aplicativos que fazem isso, né? Eu até usei uma época, eu precisei identificar É, uma rede sem fio e você vai se aproximando e ele vai mostrando num gráfico, assim, aumentando o sinal, né? Claro, como você disse, não é a coisa mais científica possível, né? Mas certamente você consegue chegar perto aí de quem está emanando, né? De quem está é, produzindo aquele é, sinal, né? a questão é tu chegar na. Tá, tu chega numa sala, quem é que tá com esse negócio? Sim. É. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto, eu vou pular a questão do caso de polícia, eu deixo contigo, tá? Hum, O que fazer para mitigar esse tipo de problema? Bom, aí nós temos um bocado de profissionais da área, né, da psicologia, da sociologia, da área da educação, que diz que criança não deve ter celular, não deve ter celular, e muito menos em sala de aula, né? Então, talvez uma solução seja. Eu não sei se é viável isso no ambiente uhum, escolar hoje em dia, mas, de fato, limitar o uso de celular a certos momentos, né? Só que mesmo no intervalo alguém pode fazer isso no intervalo claro. mesmo, fica mais difícil ainda de localizar. Ou cria, põe na Então, pasta e acabou, né? oi? Cria a rede, põe na mochila o celular e acabou, né? E sai por aí, deu. É realmente delicado isso. Como resolver isso? Eu acho que não tem como resolver assim. O cara vai poder continuar criando a rede sem fio do jeito que ele quiser, com o nome que ele quiser. Sim. A não ser que o cara coloque jammers lá dentro para atrapalhar toda e qualquer criação de Mas rede aí sem não fio, né? pode, até tem aquele Sim, problema claro, claro. jamming de sinal, assim, de fazer, né, bloqueador de sinal. Isso aí tem problemas até para em volta no entorno de penitenciários, etc. Uma grande Uhum. discussão em torno disso, se pode ou não pode, que atinge gente que mora perto. Não, seria inviável também. É um negócio Bloquear sinais inviável. de celular de uma escola. Não, não. Então até cuidado, tá, gente? A gente não tá dando a ideia, até porque se você comprar um equipamento desse, você encontra no AliExpress esse tipo de equipamento, tá? Se você conseguir receber o equipamento aqui, você pode ter o equipamento apreendido e se você fizer o uso dele interferindo nas frequências de comunicação de celular, Wi-Fi, etc., tem multa, tá? É crime, né? Eu acho que é crime. É. E tem multa da Anatel. Uhum. E o que fazer para tornar o É, digital seguro, né? aí vem duas perguntas que eu vou deixar pra ti, tá? A primeira Hum. é se isso não é caso de polícia. Aham. Se tu me permite falar um pouquinho sobre a primeira, né, se é a função da equipe localizar, isso depende muito da organização das equipes de TI das instituições, né? A equipe de TI, como você disse, em geral, pode ter meios para fazer isso, como eu disse, um aplicativo poderia levar a equipe a chegar até a fonte do sinal, mas assim, ao mesmo tempo, a equipe de TI assim, você não pode sair revistando alunos por aí, né? Você está lidando com crianças, então o que ela poderia fazer, né? Ela não vai poder, por exemplo, poder tomar o celular da criança, né? Nesse caso. Então você tem uma situação delicada ali também, porque você não está lidando com adultos, está lidando com crianças. Se é um caso de polícia, olha, nós poderíamos talvez imaginar, assim, extrapolando tipo penal de ameaça, né? De repente alguma situação, a depender do que foi escrito lá, né? Ele disse que foi uma mensagem de ódio, talvez, né? Não sei se foi uma ameaça aqui, mas ele disse que foi mensagem de ódio. Aí a gente teria que Uhum. ver se esse tipo de mensagem não estaria ainda coberto aí por algum outro tipo penal, alguma questão de injúria racial, aqueles crimes lá envolvendo nazismo, né? Então a gente teria que ainda investigar qual a natureza da mensagem a fim de envolver a polícia ou não, né? Agora, imagine que a gente vai imaginar que seja um caso de polícia, né? Poxa, você vai chamar o quê? Você vai chamar a Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso é Polícia Estadual, eles virão, tá, mas e aí? O que a polícia vai fazer, né?
Tem-se muito pouco que fazer aí, até porque certamente não virá um perito lá para analisar a origem do sinal, né? Então é delicado também nesse sentido, porque toda essa questão das escolas acabou criando um pouco um certo pânico moral, né, na sociedade, que se utilizou a própria questão das escolas para o próprio PL 2630, que é um dos temas que a gente vai falar hoje muito rapidamente, não é um episódio sobre o 2630, né? Mas aí se criou em torno disso também uma situação aí de que coisas eventualmente poderiam estar acontecendo, criou um pânico, na verdade, né? Um colega, acho até que eu falei isso no episódio passado, um amigo com um filho pequeno na escola deixou de mandar a filha porque alunos também começaram a encaminhar mensagens falsas, né, para as pessoas da escola dizendo que iria acontecer um ataque lá, né? Então você tem um problema aí que não é me parece, né? E aí eu posso estar errado, mas não acredito que seja um problema de TI, né? De maneira geral, não é um problema da TI, Uhum. é um problema, em primeiro lugar, da sociedade, dificílimo de se lidar, né? Uma sociedade mais violenta e ocorrendo certos tipos de ataques aí que não aconteciam, pelo menos com tanta frequência no passado. E aí é um papel, me parece, muito mais da escola do que da TI. A TI vai eventualmente oferecer uma ou outra ferramenta, né, para fazer essas identificações. Agora, claro, se a gente extrapolar a questão do hotspot e começar a entrar, por exemplo, em e-mails institucionais, né, ou seja, sistemas que são utilizados pelos alunos de controle da TI da escola e que eventualmente possam ser usados, aí me parece que sim, né? A escola deveria diligenciar para conseguir identificar, né, identificação de IP, identificação de usuários que fazem isso, até seguindo o próprio Marco Civil da internet, né, se forem sistemas, né, que envolvem a prestação de serviços, né? Não o provimento de acesso à internet, que acaba sendo um outro problema também, né? Que eventualmente as escolas oferecem Wi-Fi para os seus alunos, o sujeito se conecta lá e a escola, e aí vai ter que se discutir também a possibilidade ou não de monitorar isso, né? Porque pelo Marco Civil, a escola que oferece, ou qualquer órgão que ofereça internet, ele não é obrigado a identificar legalmente, né? Mas a questão seria se agora com a LGPD ele teria talvez o legítimo interesse de identificar ou monitorar os acessos até para evitar crimes ou investigar crimes, né? Mas é uma questão que deve ser reinterpretada agora com a LGPD também, né? Me parece. Perfeito. E a questão é o que fazer para tornar o digital seguro no ambiente escolar. É conscientização, né? É. É conscientização e veja, e aí parece que tem uma outra questão, né, Vinícius? E eu acho que você vai concordar comigo. Não é somente uma questão de conscientizar alunos, né? Eu acho que me Uhum. parece que é principalmente a conscientização dos pais, né? É. Basta você sair por aí em restaurantes, ir nos lugares e andar né, pelo mundo que você vai ver pais lidando com ou entregando tecnologia para os seus filhos das mais variadas formas possíveis. Acho que os pais estão um pouco mal educados, né? Ou, e talvez não seja culpa deles, né? Mas talvez saibam um pouco dos problemas envolvendo o uso massivo e não monitorado de internet. Claro, a gente sabe que monitorar o que o seu filho vê na internet é uma tarefa talvez impossível, ou praticamente impossível, né? Mas ao mesmo tempo não quer dizer que você não deva ao menos tentar, conversar, verificar, orientar, né? E aí, claro, a gente também está saindo um pouco da nossa área de atuação, né, Vinícius? É, Mas total. Mas assim, a gente tem vários episódios gravados sobre a questão do uso de tecnologia por crianças e tal. Então, de fato, a questão da educação digital é muito importante. A gente já vem batendo há anos a questão dos pais e tudo mais. Antes da pandemia, eu fiz várias palestras em escolas sobre esse tipo de problema. O Cristiano Borges, uhum, Goulart. o, ah, o Cristiano Goulart, Cristiano Goulart Borges, acho que é. Cristiano Goulart Borges. O É, Borges é o primeiro ou o último nome dele? Agora vai ter que achar aí, porque o Cristiano foi meu aluno. Cristiano Goulart Borges. Cristiano Goulart Borges, tá. É. O Cristiano, nosso amigo, nosso ouvinte, meu ex-aluno já de muito tempo, Uhum. ah, que fez também, né, não sei se ele continua agora depois da pandemia e tal, mas ele fez muita divulgação sobre isso em escolas, né, no ambiente de educação. A gente tem um problema sério com relação a o emprego da tecnologia, né, nas salas de aula,
que é uma coisa, que isso é um aspecto, que muitas vezes usado como desculpa para se entregar celular na mão de alunos, que são coisas diferentes. Uma coisa é a escola, dentro de um planejamento pedagógico, trazer tecnologia para os alunos, né? Envolver a tecnologia nas atividades e tal. Outra coisa é simplesmente deixar os alunos chegarem com tablet, com celular, etc., com a desculpa de que eles estariam utilizando isso, né? Essa seria o envolvimento da tecnologia no sentido pedagógico, mas são outros 500. E a gente já fala isso há muito tempo, e eu tive há pouco tempo atrás em uma reunião de pais, foi uma coisa meio surreal, assim, o pessoal falando Você em me contou. segurança armado, blindagem de botar vidro blindado na escola e coisas assim, e no entanto, essas mesmas pessoas que falam isso, se preocupam com isso, se expõem absurdamente na internet, né, no Facebook, no Instagram, etc. Então, tem uma certa tem um descompasso ali entre preocupação e ação, né? A forma Uhum. de agir, a forma de utilizar e vivenciar essas redes. E essas pessoas acabam fazendo isso de maneira até meio inconsciente, assim, meio sem se darem conta. Então, a gente precisa de educação digital no sentido mais amplo. E paro por aqui para não me aprofundar muito naquilo que não é a nossa área, como tu já disse. Tá. Deixa eu só deixar aqui para o nosso ouvinte anônimo e também para a nossa audiência os 3 episódios. A gente já falou, inclusive, sobre segurança em escolas, né? Acho que foi com um orientando meu, o Chardong, né? Lá, e tem que procurar depois aqui esse episódio, mas a gente falou sobre, tem 3 episódios seguidos aqui, inclusive foram até ouvidos pelo pessoal lá do Instituto Alana e tal, mas o episódio 118, 119 e 120. 118, exposição de crianças na internet. 119, internet dos brinquedos. E 120, segurança não é brinquedo. Nós também tivemos aquele outro episódio, que é o Homem de Internet, o episódio 107, que fala um pouco sobre essa questão da exposição, talvez, né? Mas eu acho que a gente precisa tomar a consciência, e principalmente os pais, de que eles não são, apesar de cuidarem dos seus filhos e terem o dever, né, um poder-dever de cuidar dos seus filhos, a imagem dos seus filhos, né, não é deles, e ao mesmo tempo não me parece que devam não realizar esse controle, né? Mas enfim, fica essas indicações aqui, vamos adiante, Vinícius, que essa semana ela foi, eu diria, né? A gente volta de um feriado ali no 1º de maio, segunda-feira. Terça-feira voltamos com o caso do PL 2630. Então, o início da Com a semana foi. retirada, né? Ele culmina na retirada, mas nós tivemos coisas acontecendo nesse meio tempo aí, né? E aí. Tá, mas o que é o PL 2630? Para quem nos ouve, o que é o PL Pois é. 2630? É aquele PL que, né, o nome oficial dele seria Lei Brasileira, não é lei, mas assim, o nome desse projeto de lei, que se virar lei vai ser esse nome, é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, né? Esse PL, ele já vem sendo discutido há algum tempo, ao contrário de que algumas pessoas disseram, faltou discussão, enfim, não, mas tem mais de ano aí que vem se discutindo isso, né? E ele visa basicamente estabelecer responsabilidades para as Big Techs, entre outras coisas, não é somente isso, mas basicamente ele pretende, né, num movimento, diga-se de passagem, que não é somente brasileiro, né, ele é um movimento, eu diria, mundial, né, a gente precisa levar em consideração, né, o papel dessas plataformas na nossa sociedade. Lembrando que esse episódio aqui é só um resumo de notícias. Resumo não, um café, né? É Antes, o café, resumo, resumo de notícias era com a Soline. era com o nosso abraço a Soline, se estiver nos escutando. Mas é um café, ou seja, ele demanda um tratamento um pouco mais rápido das questões. A gente quer fazer um episódio somente sobre o PL 2630, ou seja, discutindo o próprio projeto de lei, né? Agora, discutir projeto de lei é sempre um negócio complicado, porque ele vai mudando, né? Vão se fazendo emendas, vão se tirando coisas, vão incluindo coisas. Então, ao mesmo tempo que é um tema bastante importante de ser discutido, a gente também tem que encaminhar ali essa discussão de uma forma também que seja eficiente, que a gente não fique discutindo coisas que depois não vão estar mais no projeto. Então, a gente deve voltar a falar num outro episódio somente sobre isso. Bom, essas discussões, né, no desenrolar dessas discussões, eu até me surpreendi
fiquei ali na terça-feira vendo Twitter, vendo TV, né? Liguei lá no Globo News para ver algumas coisas e me chamou bastante a atenção como a sociedade entrou nessa discussão, né? Tinha bastante gente discutindo, bastante gente de fora, assim, pelo menos das minhas bolhas, né? Que são pessoas de tecnologia e do direito. Então, chamou a atenção, ou seja, a sociedade está preocupada, está, né, preocupada com essa questão. Agora, nesse desenrolar aí desses últimos dias, segunda, terça e quarta-feira, as Big Techs começaram a agir fortemente contra o projeto, né? E aí aconteceram algumas coisas muito curiosas, para se dizer o mínimo, né? O Google colocou um link na sua página inicial de pesquisa, Vinícius. Aquela página quando logo que a gente coloca ali no Google, né? A gente acaba pesquisando, eu acabo pesquisando no próprio navegador ali, né? No link de endereço do navegador. Se você entrasse no Google, logo abaixo da caixa de pesquisa aparecia o seguinte texto, né? A PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira na internet, né? Veja, não é somente um PL que envolve fake news, embora as fake news vão ficar tratadas lá, é muito mais do que isso, né? É uma forma de você regular a atuação de empresas que se tornaram, em alguns casos, mais poderosas do que do que alguns estados, né? E talvez, eu diria sem medo, que as interferências que essas empresas fazem e podem fazer, não estou dizendo que fazem, mas que podem fazer no debate público, elas são interferências assim que podem efetivamente implicar numa manipulação de toda a sociedade de uma forma, eu diria, quase que imperceptível. Não totalmente imperceptível, porque a gente vai ver que tem pessoas que lidam, que estudam, que avaliam esses vieses nos resultados e comparam, né? E você consegue, em alguns casos, pesquisadores conseguem apontar, por exemplo, desvios em resultados de busca ou manipulação de resultados de busca, que foi uma das coisas que se alegou contra o Google. Mas o fato é que não é só uma questão de fake news e tampouco é um PL da censura, como algumas pessoas dizem. Não me parece que esse seja o caso, né? Não acredito que o objetivo do legislador aqui seja esse, até porque esse projeto de lei é bem antigo, não começou com esse governo, por exemplo, embora alguns queiram associar, que não, vamos censurar a sociedade. Não, é muito mais do que isso. Envolve, por exemplo, até mesmo questões de direito autoral lá, que colocaram lá no meio, né? E aí começa uma verdadeira guerra. O Orlando Silva comentou nesse sentido, né, de que se dizendo que as Big Techs estariam influenciando maliciosamente o debate público, né, por meio de alterações nos seus algoritmos. E aí quem disse isso, né, que inclusive que motivou uma atuação do Ministério Público Federal, foi um estudo realizado pelo NetLab da UFRJ. Então, o Ministério Público, com base nesse estudo, expediu um ofício para questionar o Google se ele estaria favorecendo conteúdos contrários à lei. E veja que essa é uma questão bastante delicada e difícil ao mesmo tempo, né? Porque é claro que uma empresa pode se manifestar, né, e declarar não seus interesses, mas declarar suas intenções acerca de um projeto de lei. Ou seus posicionamentos, né? Ou seus posicionamentos. Desde que fique muito claro que isso é um posicionamento, é um posicionamento que não está ligado com as pesquisas que você faz. Porque se ele começa a manipular as pesquisas que as pessoas fazem para, manipulando essas pesquisas, interferir num livre acesso à informação, né, jogando um viés para que as pessoas, quando forem pesquisar sobre o PL, só receberem não, mas receberem em primeiro lugar resultados que são contra o PL, artificialmente colocados ali, nossa, talvez isso seja realmente uma demonstração de que nós precisamos regular essas empresas, né? Exato, isso que eu ia falar. A própria campanha. Note-se aqui que a gente não está dizendo que não se pode discutir o PL. Claro. E o PL vem sendo discutido há anos, né? Não é algo de agora, não é algo que surgiu ontem. Há anos vem essa discussão acontecendo. Há pessoas que, de boa fé, bem informadas, têm suas razões para serem contrárias ao PL ou a algum ponto do PL, de forma legítima, intelectualmente honesta, digamos assim. Uhum. Há um monte de gente que apoia também o PL, mas também a desinformação, ou seja, o próprio objetivo do PL, né, que
A Um dos desinformação objetivos, né, que seria, é um dos objetivos, né? A mentira sendo divulgada sobre o PL, principalmente envolvendo políticos, Uhum, né? Que tem certos interesses ali, mas aí é problema deles, eles com os interesses deles. O problema é essas coisas serem divulgadas como verdades, é o grande problema, né? Tu mentir descaradamente e depois é aquela velha história. Uma coisa é tu contar a mentira, outra coisa é tu desfazer a mentira. Né? Todo uhum, mundo quer saber da mentira. Mas depois uhum, que passou, ninguém quer saber lá da apuração que foi feita meticulosamente dizendo que era mentira. Né? uhum. O velho problema. Então a gente tem esse aspecto. E essa sacanagem, digamos assim, que o Google fez, né? O Google tem poderio econômico para botar representantes lá dentro do governo, como aliás, né, Fazendo lobby, né? fazendo lobby, como fez várias vezes, e participando ativamente das discussões, né, e tem condições de bancar gente qualificada para fazer essas discussões, e aí usa de um expediente que é o grande problema, que é a grande discussão que se faz na Europa, principalmente na União Europeia, que é a questão de ter uma grande empresa que domina o mercado de busca, domina, é o portal da internet, é o Google. Uhum. Né? Ou, assim, é inegável que uma pessoa hoje, quando ela vai pesquisar alguma coisa na internet, ela vai direto no Google. Se tirar Uhum. o Google dela, talvez ela não saiba nem E acessar mais. Nem foi. Facebook também, né? Facebook, Instagram, né? Você tem É. essas. Então, assim, tem essas. O abuso, né? O uso que eles fizeram desse expediente de botar uma frasezinha lá embaixo da caixa de pesquisa. Até eu estava ouvindo o pessoal do Foro de Teresina. Eles usaram uma frase bem interessante que foi: eles colocaram a divulgação contra o PL Uhum. justamente no outdoor mais visto do mundo, sabe? Uhum. Que é a página do Google. Então é bem delicado assim isso que eles fizeram. Né? É. E aí um dos, né, está lá a transparência no nome do projeto de lei, né? E o projeto de lei trata em alguns momentos justamente sobre esses relatórios de transparência, ou seja, você dá mais transparência nessa black box que são esses grandes algoritmos, né? Porque a grande questão, me parece, é o papel dessas empresas na própria manutenção das democracias ao redor do mundo. Né? Não é pouca coisa. Né? Alguém comentou no Twitter dia desse, porque se, uma, se fosse uma padaria, ela não poderia se posicionar contra um projeto de lei. Não, veja, não é uma padaria. Né? São empresas que conseguem, se quiserem, impor os seus interesses perante o mundo de uma forma que é muito difícil de se verificar que está acontecendo, daí a ideia de transparência também. Né? Uhum. E notem, eu também vi algumas pessoas comentando, o próprio, como a gente chegou nesse estado de coisas, não é só no Brasil, no mundo, diga-se de passagem, mas no Brasil é interessante porque nós temos o zero rating, né? Aquela prática de algumas operadoras de deixarem lá as pessoas meio que trancadas dentro do, né? Acaba o plano e ela só consegue usar o WhatsApp, Facebook e Instagram, sei lá, né? Ou outras redes. Ou seja, você tem um problema aí de concorrência, me parece, mas você também tem um problema de como o Zero Rating também ajudou e permitiu que a gente chegasse no estado de coisas atual de dificuldade de regular essas entidades, né? Esse relatório, esse estudo do NetLab também apontou que quando você fazia pesquisa sobre esse projeto de lei, retornava um conteúdo patrocinado do Google Hum. com o título Conheça o PL da censura. E aí você tem um viés bastante complicado ali, né? Porque não, Aham. né? Veja, é um link patrocinado, esse é o E é ponto. mentiroso, né? Assim, é Não mentiroso. não creio que seja um PL de censura. O Não, objetivo não é a censura. não é Nós podemos censura. discutir, sem dúvida, se eventualmente alguns desses instrumentos, porque tem várias outras coisas ali que não tem a ver nada com Uhum. controle de conteúdo, né? Sim. Mas nós poderíamos discutir se de repente um ou outro artigo, né, ou sessão poderiam levar a uma censura, mas não é disso que se trata, né? Então, teve esse aspecto.
depois disso que eles começaram a colocar o link no início da página, e aí o estudo, né, da UFRJ teria concluído sim que haveria esse direcionamento, embora o Google negue que houvesse um direcionamento nas pesquisas. O procurador Yuri Correia da Luz ainda afirmou que se comprovar o direcionamento para versões de um tema, né, uma versão unilateral de um tema no site de busca, poderia estar havendo, obviamente, um prejuízo ao direito de informação. Mas não acaba aí, Vinícius. Ainda teve a atuação da Senacom, do Ministério da Justiça, que emitiram uma medida cautelar para que o Google identificasse que aquele link na sua página dizendo, né, que onde é que está aqui, como pode afetar a sua internet, aqui, né, até perdi a referência, onde é que está? O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira na internet. Esse link, né, que mandava lá para um texto do próprio Google, a Senacom indicou que eles identificassem esse link como publicidade com multa de 1 milhão por hora em caso de 1 descumprimento. milhão? 1 milhão por hora Caraca. em caso de descumprimento. O Rafael Zanata, nosso amigo Rafael Zanata do Data Privacy, professor, né, doutor em Direito, ele até, eu li uma thread dele no Twitter que ele dizia, mas será que isso é publicidade mesmo? Né? Porque uma coisa é aquele link embaixo da caixa de pesquisa e outra coisa são aqueles conteúdos patrocinados pelo Google com o título Conheço o PL da Censura, né? E essa discussão que ele coloca, eu acho que realmente é relevante, né? Se a Senacom toma uma medida, porque a Senacom busca cumprir ali os direitos do consumidor, né? Busca atender, faz parte lá do sistema, né, de proteção de maneira geral, e aí ela vai na linha, né, da proteção do consumidor contra a publicidade abusiva e enganosa nessa atuação. Mas a gente poderia também, essa é uma coisa que dá para discutir. Será que era uma publicidade mesmo? Né? Então veja, a coisa começa a ficar delicada, o governo indo fortemente por meio das suas instituições contra essas atuações que eles consideram desleal dessas empresas, né? Os anúncios no Facebook contra o projeto quintuplicaram, a maioria sendo paga por deputados e senadores, né? Enfim, era como eu estava dizendo antes, né? O tema não é algo que somente está sendo tratado no Brasil, é uma questão mundial. A Europa aprovou um regulamento lá em 2022, regulamento de serviços digitais, que visa estabelecer algumas medidas de transparência e de controle também para as Big Techs. Mudou os últimos anos, né, e a gente começou a se perceber, embora várias pessoas já diziam isso, já falavam há muitos anos sobre o potencial, porque na verdade essas grandes empresas que lidam com publicidade são verdadeiras máquinas de mexer no nosso comportamento, né? Ela agrega, ela te identifica, ela faz um perfil sobre nós e busca explorar aquele perfil vendendo aqueles dados, aqueles perfis para venda de publicidade. Mas a gente não sabe até que ponto, por conta da opacidade nesses algoritmos, a forma como nós estamos sendo influenciados por esses algoritmos, né? Eu não sei mais se o que eu compro hoje é porque eu realmente quero ou porque eu estou sofrendo influências, né? De repente de me mostrar lá uma publicidade em momentos que o próprio algoritmo consegue identificar que eu estaria mais vulnerável a realizar aquela compra, por exemplo. Para dizer só uma questão de publicidade, né? Então, o papel e a forma como essas empresas começaram a atuar mudou, e o seu papel na sociedade mudou, por exemplo, desde o Marco Civil, né? Toda a ideia de economia de atenção, do capitalismo de vigilância, vem sendo implementado por essas empresas, e esse poder que elas têm fica demonstrado, inclusive, nas suas próprias ações contra esse projeto de lei, né? Ou seja, a atuação delas comprova, me parece, a necessidade de regulação. Agora, como você também falou, Vinícius, me parece que é plenamente legítimo a gente discutir e necessário a gente discutir, né? Por exemplo, colocaram lá coisas de direitos autorais, remuneração de notícias, que talvez seriam temas que não deveriam estar nessa lei. Então, claro que temos que discutir, é óbvio que nós temos que discutir, né? E ainda, né, sobre o potencial de discriminação, de atuação dessas empresas, eu deixo aqui algumas obras, né, que falam, tem muitas obras nessa linha, né, de falar o papel das Big Techs, da influência que elas fazem, mas a gente tem A Era do Capitalismo da Vigilância, da Shoshana Zuboff,
A gente tem A Superindústria do Imaginário, do Eugênio Bucci, que foi um livro que eu descobri recentemente aqui, chegou essa semana, comecei a ler, um brasileiro, bastante interessante. O The Attention Merchants, do Tim Wu. Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Morozov. E The Chaos Machine, The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds and Our World, do Max Fisher. Então, assim, não são meras padarias, como alguém alega, né? São empresas que estão no centro, inclusive, da própria política, sim. E nós vimos na audiência passada, na eleição passada, o papel das redes sociais no direcionamento de mensagens, e aí sim na questão de fake news, mas vejam, não é somente fake news. Eles não são meras padarias e não são também praças públicas. Exato. Embora a gente... Não é um espaço público, é um espaço de uma instituição privada que tem que vale um monte de dinheiro porque ela tem acesso a um monte de informação da gente, né, informações nossas, né, informações comportamentais, não só aquilo que a gente publica e tudo mais, mas vários outros pontos de dados. E isso essencialmente é propaganda, ou seja, é utilizado para vender. Então, não existe um interesse isento de se fornecer um espaço público no sentido de igual, né, em paridade de possibilidades, assim, eu, Vinícius, dono da padaria, falar, e o Guilherme, lá, o dono do Google, falar, e a gente ser ouvido, né, no mesmo, com a mesma paridade de armas ali, né, os dois poderem ter as mesmas chances de alcance, né? E, claro. Na verdade, porque o algoritmo porque o algoritmo não é neutro, né? Exato. Ele está longe de ser neutro, né? E aí são muitas as situações que mostram, e esse é um dos aspectos da questão da transparência, né? É saber, esse algoritmo está nos levando para onde? Né? Porque, inclusive, temos crianças, aí vem a questão das crianças, né? Como o projeto de lei poderia também, e tem referências à questão dos direitos das crianças, porque veja, quem é que nós estamos formando, quais são os interesses que estão por trás desses algoritmos, né? O que nós estamos recebendo, o que está sendo favorecido, né? São empresas que têm, o pessoal lá do NetLab trouxe um dado que é impressionante, né? Essas plataformas de Big Tech respondem aqui no Brasil por 24,8 bilhões em publicidade. Todas as outras agências de anúncios digitais responderam por 7,6 bilhões e todos os outros meios de comunicação fora da internet responderam por 13,7 bilhões. Ou seja, eles já respondem hoje praticamente o dobro da verba de publicidade estabelecido nas outras redes. Então é claro que eles estão preocupadíssimos. Né? Porque também é uma questão financeira. Agora, veja, nós não podemos ficar à mercê, o mundo não pode ficar à mercê, tampouco o Brasil, né? Mas nós não podemos ficar à mercê desses interesses. Essa me parece que é a grande questão. Ao mesmo tempo, né, Guilherme, tem um interesse do outro lado que as próprias, vamos dizer assim, a mídia tradicional, né? Televisão, rádio, jornal, perderam muito espaço. Né, claro. Como os próprios números nos mostram, né? Assim, perderam muito espaço. E, inclusive, a gente vê vários desses meios se aventurando não, os caras fazem uns trabalhos muito bem feitos, óbvio, né? Mas investindo, essa é a palavra, não aventurando, investindo em podcast, por exemplo. Sim. Que é justamente uma mídia que ela se espalha, né? Uma coisa é onde ela é hospedada, mas a divulgação dela, o consumo dela, se dá muito por redes sociais. Né? Claro. E esse pessoal tá de olho, né, também no que pode voltar de verba, vamos dizer assim, tendo mais controle, né, havendo um controle maior, uma restrição no que tu pode divulgar ou não, talvez, quem sabe, o que pode voltar de grana aí para pro tradicional, não sei, tá? Mas foi um golpe muito, muito pesado que eles levaram, tanto que hoje, acho que não tem uma rede de TV, uma rede de notícias, pelo menos,
que não tem as suas notícias todas no site, né? Sim. E, inclusive, tu vê o UOL, por exemplo. O UOL, o pessoal faz os programas de vídeo deles e tal, né? Na internet, no YouTube. Eu não sei se tem alguma outra forma de assistir os programas deles que não seja pelo Uhum. YouTube. Aí tu vê lá os vídeos deles e eles trazem as notícias do site, compartilha lá a tela com o navegador e tal, vai passando e vai comentando. Então, assim, a gente já meio que se rendeu ao virtual, não Sem posso chamar dúvida. de virtual, mas a gente já se rendeu à internet como meio para se chegar ao streaming, né? Eu nem tenho mais antena de TV aqui em casa, né? Já há anos eu não tenho mais antena de TV. Chega tudo pela internet. E então essas próprias empresas de telecomunicação, de comunicação, elas tiveram que ceder e aderir a isso. Inicialmente com os blogs, depois com os sites, aí os grandes portais de notícias, aí podcast, né? Tem muito podcast independente, tem muitas agências independentes de produção de podcast de ótima qualidade. Eu vou fazer propaganda de uma delas aqui, a Rádio Novelo. É uma produtora de podcasts, produz um monte de podcast bom, né? Então, Quem sim. sabe, será que a Rádio Novelo não quer colocar o segurança legal dentro da empresa? Vamos, tá pedindo. Tá pedindo que é me adota, me adota. Ah, sei lá, né? Vai que alguém nos ouve lá, né? Mas Claro. enfim. Então mas tem a Rádio Novelo. Eu lembrei da Rádio Novelo agora porque tem vários podcasts deles Sim, que sim. eu Mas tem gosto de várias escutar. produtoras Tem mesmo. várias É. produtoras. B9, pode ser? Não lembro, Eu cara. acho que a Realmente B9 é não uma lembro. delas. Mas vai falando aí que eu já E vejo. aí o pessoal. Assim, são novos negócios que surgiram, né? E que ocuparam muito bem esse espaço. E depois as grandes empresas de comunicação vieram de arrasto atrás, assim, nós vamos ter que entrar nisso aí porque a gente está perdendo espaço. E hoje a maior parte dos podcasts que eu escuto não são de grandes conglomerados, né, de comunicação. Então esse pessoal também tem um interesse muito grande que haja alguma forma de regulação, né? E ao mesmo tempo, todas essas empresas acabam ficando reféns das Big Techs, porque elas acabaram monopolizando, não porque não é só uma, né? Mas criaram um oligopólio. Você tá na mão de 4, 5 empresas. Problema. Não, termina. Problema esse que também se aplica à inteligência artificial, né? É a concentração de poder que essas empresas têm, né? Microsoft, Google, Meta, TikTok também tem se falado muito do TikTok por conta de desafios absurdos que estão ocorrendo lá dentro, e que daí você tem uma ideia, não, mas eu não preciso fazer nada. Embora os termos, né, existam lá, você tem, claro, um potencial ou uma discussão que pode ser feita acerca da liberdade de expressão, mas por outro lado também você precisa de alguma medida de controle, sobretudo quando você está falando de crianças, né, Vinícius? E aí esses caras, todo mundo que você comentou, também acaba ficando um pouco refém. Pensa no próprio Spotify, né? O podcast é uma das mídias mais democráticas que existem, porque justamente você não precisa ficar vinculado ao Spotify e de repente o Spotify cria podcasts que só estão lá dentro. Ou seja, você precisa assinar o Spotify, dar seus dados para o Spotify para que você consiga ouvir aquele podcast. Não é nenhuma crítica aos produtores que decidem, tomam essa decisão, eles precisam ganhar dinheiro também, né? Mas assim, acho que o podcast ainda é uma coisa assim que fica meio, né? Cada vez mais, talvez não sei se no futuro não vai perder a sua relevância, né? Não, Mas eu não acho sei. que podcast é resistência. Podcast é resistência. Mas sabe que, ao mesmo tempo, essas empresas de comunicação tradicional se adaptaram muito bem ao algoritmo. Uhum. E tu pega pelas chamadas que elas colocam nos seus portais, nos seus vídeos. Então, uma coisa assim... Caça-cliques. Caça-clique, nossa, cara, isso é direto. E então, aquela coisa do tipo, fulano matou ciclano, não sei o quê, veja vídeo. Veja o vídeo. Veja o vídeo. Então, assim, É. cara, qual é a informação, assim, qual é a relevância de mostrar um vídeo, ainda que seja todo borrado, de um cara lá saiu dando tiro no outro? Atenção, né?
É você buscar numa guerra contra a atenção, vale em favor da atenção, ou para buscar a Exato. atenção vale qualquer coisa. Exatamente. E, cara, a mesma coisa é o que o Google faz, é o que o Facebook faz e tal. E é disso que muita gente tem um podcast bem interessante, episódio bem interessante sobre esse assunto. Deixa eu só para ter certeza que foi ali que eu vi, mas acho que foi no não foi no Ciência Suja. Uhum. Ah, cara, eu ouvi aqui. Tá. Eu não vou lembrar agora qual foi o episódio, qual foi o podcast que eu escutei. Mas já ficou a dica do Ciência Suja. Tá, mas o do pessoal justamente, agora eu esqueci o que eu ia comentar. Ah, Você tá falando dos podcasts, da resistência, de como. do pessoal dos caça-cliques. Ah, Isso. tá. E o pessoal, então daí tinha um pesquisador, cara, eu acho que foi no não foi no Ciência Suja. Foi num podcast do G1, o assunto, Uhum. tá? Eles gravaram o episódio A Guerra em Torno do PL das Fake News. Eu não E ouvi esse. Foi legal? é muito interessante, tá? Tem Aham. uma pessoa que fala lá e tal, ela coloca que, claro, é todo pró-PL, né? Não Uhum. houve uma ideia dissonante, né? Uma ideia dizendo, lembrando, é legítimo tu criticar o PL e conhecemos pessoas que criticam o PL de forma honesta, né? Claro. Não com mentira. Mas esse episódio, esse podcast, ele foi mais no sentido de defender o PL, tá? Uhum. E eles colocando que alguns conteúdos que eles levantaram, um entrevistado ali falando, que nos conteúdos que eles levantaram tem gente se cortando, tem gente Uhum. maltratando animais, esquartejando bicho, Pegação, etc. suicídio, né? E tantas outras coisas que não são, né, próprias, né? Mas que as redes continuam mantendo e continuam divulgando, porque isso dá clique, isso dá engajamento, isso faz o pessoal ficar dando sua atenção. Então, tá todo mundo nesse ecossistema. Né? Uhum. O próprio. Claro, o segurança legal, a gente pode dizer que ele é mais orgânico. O crescimento dele, embora a gente já tenha tentado fazer divulgação paga, a gente fez teste já, né, Guilherme? Uhum. Acho que há muito tempo atrás a gente botou no Face, no Google, Uhum. no Google eu não lembro se a gente Twitter, botou. a gente fez também algumas. Oi? No No Twitter também. Twitter, no Twitter e tal. Mas o nosso crescimento é mais orgânico mesmo. E a gente é pequeno, é muito nichado, então vai muito do boca a boca dos nossos ouvintes e até, né? Nossos ouvintes divulguem Se nosso você podcast. Se além de você ouvir, apoiar no Apoia-se, divulgue. divulga o Segurança Legal, porque o nosso crescimento efetivamente ele é mais orgânico. Mas a gente nem cuida tanto os títulos do episódio assim para ser tão chamativo. A gente procura fazer um título legal e tal, mas não com uma preocupação exclusiva em termos de ser chamativo. Mas esse vídeo aqui, olha, a gente tá gravando, não sei se tu vai ter que gravar o áudio lá no início dizendo que a gente vai estar gravando. A gente esqueceu de dizer que a gente tava gravando o vídeo disso aqui. Vamos ver como vamos fazer isso. Não te Né? prometo, Vinícius. Tá. Porque o vídeo não tem edição, mas o áudio. O vídeo não tem edição. O vídeo não tem, pelo menos por enquanto. E Pelo menos por enquanto. tem umas piscadinhas que vocês vão ver no vídeo, mas isso aí por enquanto depois a gente vai ter que ajeitar. Mas No tá. meu vídeo, né? No teu Eu aí. vi. É a coisa Eu do vi. Discord, cara. É coisa do Discord. Mas enfim. Tá. Mas tem. Então, um vídeo, se você quiser que um vídeo seja bem visto, seja muito visto, vai lá no YouTube, você vê os cortes, não sei o que. Todo mundo com seus cortes. Né? E os cortes sempre tem aquelas frases de impacto, né? Então, aquela coisa do tipo, o Guilherme acha que o PL, né, o PL 2630 é uma... Três pontinhos, pronto. O cara vai querer clicar para ver o final da frase. O que o cara vai dizer ali? E muitas vezes tu vai assistir... Eu caio nesses coisas de vez em quando. Clickbaits. Nesses clickbaits aí. Às vezes tu vai assistir um negócio que realmente te interessou, tu vai ver, não tem nada, é uma boba, sabe? O título é uma porcaria, assim, tipo, tá desconectado do conteúdo ali. Uhum. Então, assim, todo mundo se adaptou muito bem a isso. Veja o vídeo. Tá. E para finalizar, Vinícius, nós também tivemos, ao final de tudo isso, o PL sendo retirado de pauta, porque o próprio Orlando Silva comentou muitas emendas e vamos discutir, não deu tempo para conversar com os líderes, e um dia depois o STF pauta
o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, ou seja, houve uma movimentação política aí nesse sentido também e de conversa entre os poderes, sobretudo diante do assodamento do comportamento das Big Techs, né? Então, o STF, que já estava para julgar a constitucionalidade do artigo 19 há muito tempo, decidiu pautar esse julgamento. Tem toda uma jogada política por trás. Eu vou deixar um tweet ali da Andrea Sadi, ou Sadi, da Globo News, que ela comentou, teve acesso às fontes e tenta dar lá, na perspectiva dela, né, o que aconteceu. Então, sobre o PL, Vinícius, sem adentrar muito Pelo no menos seu por enquanto. conteúdo, Pelo menos por enquanto. é isso. E devemos voltar em algum momento para falar só sobre o PL. Bom, tivemos também, né, essa semana ela foi extremamente agitada, tivemos o caso Bolsonaro, né? Todos aqueles aí que estão minimamente seguindo as notícias da semana souberam que o ajudante de ordens do Bolsonaro, um coronel da ativa, Mauro Cid, foi preso, né, numa operação da Polícia Federal. E por que a gente traz esse tema aqui? Porque tem alguns aspectos de crimes cibernéticos e também de segurança da informação que me pareceram, quando eu soube desses detalhes, a gente comentou, né, Vinícius? Que interessante, né? E como se desenrolou aqui o caso todo. Então, você teve uma operação da Polícia Federal, inclusive com mandados de busca e apreensão, prisão desse ajudante de ordens, entre outras coisas, pela inserção de dados de vacinas no sistema Conect SUS. Todo mundo sabe, todo mundo também que está no Brasil sabe da posição do Bolsonaro sobre as vacinas, e inclusive disse que não se vacinou. No entanto, o fato de você não ser vacinado vai pelo menos até o momento, né, ele traz alguns inconvenientes, questão de viagens, enfim. Então, o que se disse, né, e claro, tudo isso precisa evidentemente de apuração, tem um processo judicial aí, inclusive com ampla defesa mesmo desse sujeito, né, do Mauro Cid aí, mas o que a polícia levantou, isso são notícias trazidas da imprensa, inclusive depois o Alexandre de Moraes abre, né, a sua decisão, enfim, foi possível ler uma série de questões, inclusive notícias não, mas mensagens, né, trocadas por esse sujeito. Então, o que se trouxe é que ele teria tentado incluir, né, e conseguido efetivamente, a informação de que o Bolsonaro teria sido vacinado. E para isso, ele teria, foi em duas cidades diferentes, teve Duque de Caxias, aí, uma cidade lá em Goiás, né, também. Mas ele foi tentar incluir a vacina que o Bolsonaro teria se vacinado, e também dele, a sua filha, ou seja, o sujeito não vacinou a sua filha, mas ele se tentou incluir no sistema a informação de que ele teria sido vacinado em um determinado lugar, e quando você inclui a informação, você precisa indicar o lote da vacina aplicada. Só que o próprio sistema, e aí vem uma questão de segurança da informação, né? O próprio sistema tinha um controle, dá para se dizer, muito simples, se você for pensar, né, Vinícius? Um controle... na verdade, é um controle de consistência, mas é de lógica de negócio, né? Aí, no caso, não é negócio, né? Não, é o que a gente chama de business logic do sistema, né? Que seria o fato de tu ter consistência entre as informações. Então, tu tens o sistema controla o envio de lotes de vacinas para diversos municípios, né? E ele registra essa informação, sabe para onde, ou seja, é lançado no sistema essa informação de para onde que foi esse determinado lote. E aí, quando alguém aplica uma vacina e aí vai fazer a entrada de dados no sistema, tem que dizer qual foi o lote que foi utilizado. Tem que descrever lá, quem tomou vacina sabe, no seu cartãozinho de vacinação tá lá o lote, tudo direitinho, a vacina que tomou, né? E aí, quando vai ser feita a inserção, ele faz uma checagem, ou seja, de novo uma questão de consistência, de lógica de negócio, né? Bom, se o sujeito se vacinou em 3 de maio, onde eu tô, eu necessariamente tenho que ter tomado a vacina de um dos lotes que foram para 3 de maio. Claro. Assim, é o mínimo.
E isso permite uma rastreabilidade, não só de garantir que eu de fato tomei a vacina, que não estão falsificando o registro e tal, mas inclusive uma rastreabilidade em caso de haver problema com a vacina. Uhum. Então, Era o que eu assim, ia dizer. uma vacina mal acondicionada, Claro. ou uma vacina que venceu e foi parar não sei aonde, foi aplicada, isso é um caso sério, né? Coisas assim que eventualmente poderiam acontecer. Tu precisa ter uma certa rastreabilidade. E no momento que tu tens esse controle, tu garante a consistência dessas informações, né? Então, a primeira caca nessa tentativa de fraude aí, que depois se efetivou, né, assim, nas tentativas de fraude iniciais, foi que tentaram, então, lançar uma vacinação feita num município, acho que foi Duque de Caxias, feita com um lote, ou seja, naquele local, mas feita com um lote que, na verdade, não foi para Duque de Caxias. Foi para outra cidade. Foi para Goiás, acho, né? Acho que foi para a cidade de Goiás. Então, assim, então o sistema não aceitou. Você disse, olha, tá errado, esse lote não existe, né? E não existe em tal lugar, né? Então essa informação está inconsistente. E aí depois foram fazer aí sim conseguiram fazer a inserção, mas daí ajustaram o município com o lote, tá? E aí casou e entrou no sistema. Então o primeiro controle que funcionou, né, foi esse controle é uma questão de coerência, né, dentro da lógica de negócio. Não é tanto de segurança, mas são controles implementados para que tenha uma certa consistência de informações. Tu até pode falar aí de integridade de dados. Tá? Me parece um controle simples, né? Relativamente simples. É que assim, são controles que envolvem cruzamentos, etc., que muitas vezes um sistema, a pessoa não implementa no sistema. Porque eu poderia ter, eu preciso ter um controle de lote de envio de vacina, de envio de lote de vacinas. Tá, beleza. O cara vai lá, desenvolve e fala, beleza, tem uma base de dados lá das vacinas. Aí eu preciso fazer um controle aqui de vacinação. O cara tomou vacina tal dia e tal, ele precisa informar o lote. O cara poderia fazer, o lote existe. Deu. Ele poderia fazer isso. E olha, claro, quanto sistema a gente vê com lógica de negócio equivalente a essa. Completa, digamos assim. Então, o cara deu um passo adiante. Quem desenvolveu isso, deu um passo adiante. Não vamos só ver se o lote existe, mas vamos ver se o lote e o lugar que o cara tomou a vacina batem, coincidem. Então, são controles que são, vamos dizer assim, sim, não são difíceis de serem feitos, mas é quase que um plus do que a gente está acostumado em ver em termos de sistema, tá? Em termos de coerência ou de consistência. Aí um outro ponto, Guilherme, é que aí eu vou avançar, aí eu passo a bola para te comentar de novo. Tá? O outro ponto, aí sim, é de auditabilidade. Né, que a LGPD bate nisso, tu tem auditoria de quem acessou, de quem obteve a informação, de quem gerou relatório, de quem, sabe, de quem acessou, quem alterou a informação, etc. Mas não só LGPD, se tu pegar a ISO 27000, 27001, tu vai... desculpa, 27001, 27002, tu vai ter indicações de controles nesse sentido, de auditabilidade também. Banco Central, para quem é regulado pelo Banco Central. Então, todo mundo fala em auditabilidade. E o sistema tinha. Né? Então, o sistema tinha os logs então, o cara tentou inserir qualquer operação que o cara fez lá, inseriu a vacina, deu errado porque o lote não bateu, depois apagou, inseriu de novo, deu certo, deixou um tempo, apagou, etc. Isso tudo gerou uma trilha de auditoria, com o endereço IP de onde foi feito o acesso, o identificador do dispositivo de onde foi feito o acesso. Então, no caso, teve acessos feitos do celular do ajudante de ordens, do tal do CID aí. Ele ele acessou coisas com o celular dele, então ficou registrado que ele acessou o cartão de vacinação virtual lá, né, no Ministério da Saúde do Bolsonaro a partir do celular dele. Teve registro de acesso a partir de endereço IP que pertencia ao Planalto. Então, tu sabe os usuários, tu sabe os endereços IP, tu sabe as operações que foram feitas. Cara, agora sim, isso quando a gente fala de LGPD, de auditabilidade, de ISO, etc., a gente está falando de ter esses controles para justamente conseguir identificar
tentativas de manipulação de Uhum, um sistema de forma fraudulenta, seja qual for o sistema, entende? A gente está claro. pegando agora esse porque esse é o da vez, né? Uhum, E tá tendo grande repercussão. Então, é muito interessante ver esses mecanismos funcionando e chamar a atenção do nosso ouvinte para isso, né? Você tem isso nos seus sistemas? uhum. Se der um incidente num sistema teu, tu consegue apurar o que aconteceu? Não, e a importância, né, Vinícius, sobretudo em sistemas governamentais que lidam, nesse caso aqui, com vacinação, né? Uhum. Você está lidando com uma das grandes questões aí desses últimos 2 anos, né? E a manipulação de sistemas maliciosa de sistemas governamentais, esse é outro ponto que eu gostaria de trazer, é quais são os crimes que estão sendo imputados a eles, né? Na verdade, são vários crimes, inclusive associação criminosa, porque, segundo se disse, eles teriam feito isso para outras pessoas também. Até onde eu vi são mensagens, né? A gente também tem que ter esse cuidado, né? Sabe-se lá qual foi o contexto. Eu vi o advogado dele falando, não, mas se está fora de contexto, bom, é a defesa dele, tudo bem. Mas tudo indica que houve. E aí, um dos crimes, Vinícius, que me chamou a atenção, a gente já falou diversas vezes sobre esse crime aqui, é o crime do artigo 313-A do Código Penal, que é a inserção de dados falsos em sistemas de informações. Esse crime ele foi incluído lá em 2000, né? Entre outras coisas, ele foi, né, seguiu depois de um caso que houve de manipulação do painel do Senado, né? Ainda lá quando era o ACM, o presidente do Senado, Eu, se não me engano, eu e teve uma lembro, manipulação. e eu tinha questão Foi de isso, né? eu tinha questão de provas para meus alunos. É, Eu falava dessa manipulação. do Senado, né? Da, É, da- da votação, né? é para que eles dissessem, eu descrevi o que tinha acontecido, Uhum. e aí eu perguntava quais eram os atributos de segurança que tinham sido Ah, sim. comprometidos Aham. naquele ponto, naquele ponto ali. É. Alterou-se os dados de votação. E aí você É. nota que Não, eles não alteraram. eles não alteraram? O que houve foi a quebra da confidencialidade dos dados. Sim, do sigilo dos votos. Os votos eram secretos e alguém obteve acesso aos votos. Mas Ah, tá. até onde eu lembro agora, não houve manipulação Uhum. dos votos. Sim, mas inclusive esse artigo 313-A foi um dos primeiros crimes cibernéticos, assim, próprios, né? Porque vejam, e outra coisa, a sua pena, ela é, assim, comparado com outros tipos penais, comparados até com a própria invasão de dispositivo informático do 154-A, as penas são muito maiores, porque veja, o tipo é o seguinte: inserir ou facilitar o funcionário autorizado. E veja, inserir ou facilitar. A facilitação também se encontra aqui, não somente inserir. O funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, reclusão de 2 a 12 anos. Né? Tem uma outra coisa aqui, Vinícius, Código Penal. Se não me engano, tem um outro tipo penal até, não sei se é o 313-B. 313-B. Que daí a pena é menor, né? Você nota, quando o crime é cometido pelo funcionário autorizado, a pena é de 2 a 12. Pena gigantesca, né? Agora, simplesmente modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente é detenção de 3 meses a 2 anos. Por quê? Porque se o funcionário é autorizado, considera-se mais grave o crime, porque ele está violando uma autorização, né, e uma própria confiança que foi depositada nele, né? Você é autorizado a mexer no sistema, então você goza, né, de uma confiança da própria administração pública. Então, nesse sentido, eu até não sei, pensando melhor agora, se não seria o caso do 313-B, porque se ele não era autorizado a mexer no sistema, ele comete o crime do 313-B e não do 313-A. Não, É. não tinha E pensado tem, nisso e até o tem momento, uma, né? e tem uma pessoa, que acho que foi uma enfermeira, Isso, que teria sido coagida a dar as credenciais dela de acesso. perfeito. E aí tem um possível. Se ela foi coagida, não acredito que ela tenha cometido o crime. Mas imaginando que ela não tivesse sido coagida, a gente tem um outro crime também, que é o do 325, alterado por essa mesma lei, que diz o seguinte: revelar
fato de que tem ciência em razão de cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Inciso 1, parágrafo 1º, inciso 1, né, nas mesmas penas desse artigo incorre quem, 1, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha o acesso de pessoas não autorizadas. Isso aí. Né? Ou seja, eu te confesso que eu vi outras pessoas falando já nesse artigo 313A, mas me parece aqui que seria o 313B, o que vai diminuir, caso ele seja condenado por isso, né? Sensivelmente a sua pena, né? A estratégia de defesa, mas aí eu acho que essa é uma outra questão, né, Vinícius? Mas o Bolsonaro ainda diz que não houve adulteração, pois ele não tomou a vacina. Me parece uma estratégia de defesa um pouco curiosa, né? E aí tem se discutido, não, mas eu não. O próprio advogado do CID diz, não, mas não mandaram ele, ninguém mandou ele fazer isso, ele fez porque quis. Bom, aí a gente vai entrar Aí nas já é questões da outro. defesa, é outra, né? A questão que nos importa aqui é que, de fato, houve uma manipulação, houve um acesso não autorizado, houve inserção de dados falsos, e não só inserção, o sistema teve os dados removidos e tal, e sabe-se lá de quantas outras pessoas não teve confusão, né? Aí a gente está sabendo agora o que está vindo à tona, né? Porque, obviamente, são os nomes, são as pessoas que mais chamam a atenção. Mas será que isso não aconteceu em outros lugares? Né? Uhum. O Porque, sistema, ao que tudo indica, está pronto para dizer, né? porque muita gente não quis tomar a vacina e, ao mesmo tempo, teria certas restrições com relação à viagem, principalmente, né? Para outros países e tal. Teria certas restrições por não tomar a vacina. E, de repente, encontraram um jeito de... daqui, ó, vem cá, joga a vacina fora. Cara, até isso eles podiam ter feito, né? Eles poderiam simplesmente ter se vacinado, né? Não, Nesse sentido... Não, claro, é óbvio, mas assim, tudo bem. Tu não quer tomar vacina e tu quer fraudar um negócio, tá? Seja minimamente mais esperto, assim. Vai num lugar que tu conhece a enfermeira, não sei o que, ó, só Não, joga mas... fora. Joga fora no chão aí sabe, aperta a vacina aí pra... Joga pro alto. Né? E registra aí, pô, acabou. Mas não, fizeram do jeito mais, assim... e aí, cara... não são pessoas experientes no cometimento de crimes cibernéticos. Mas é que não... assim, são controles que as pessoas, de maneira geral... Às vezes ignoram, Não, às vezes não. De maneira geral, não sabem que existem, tá? Esses controles. Imaginam que é como se fosse um caderno, né? Tá lá escrito, vai lá, apaga, escreve de novo e pronto. O que tu escreveu e apagou, sumiu. Nem no caderno, de fato, isso acontece, mas enfim, né? Arranca a página. Arranca a página e escreve de novo. Né? Cola por cima, passa liquid paper em cima, corretivo. Então, é interessante que o pessoal não se dá conta, eles não se deram conta dos rastros que eles deixaram, que se deixa usar esse tipo de sistema, e aí eu faço um link muito maluco tá? Com o nosso assunto inicial com relação às redes sociais e tudo mais, né? Porque, assim, ó, se você acha que o sistema do Ministério da Saúde tem rastros, né? Tem uma trilha de editoria boa que consegue dizer o que aconteceu e tudo mais, você imagine que as redes sociais têm milhões, muitos mais registros do que você faz lá dentro. Então, é até interessante isso. O pessoal se dá conta que, olha, eles foram pegos ali por alguns registros da auditoria que o sistema tem. Só o seguinte, tá? Google, Facebook, Instagram, Twitter, etc., tem muito mais trilha de auditoria que o sistema do SUS, tá? Só pra todo mundo ficar sabendo. Vinícius, precisamos terminar. Precisamos. O nosso tempo tá chegando no final. Temos aqui, então, antes de irmos embora, o nosso café expresso e café frio. Cara... eu já tenho os meus aqui. Eu tenho. O meu friozão, assim, geladérrimo. Eu tenho. Pra quem? Será que é o mesmo? Por uma empresa que botou uma frase embaixo no campo de pesquisa? Eu, de maneira geral, o meu café frio vai para as Big Techs, aqui na sua atuação no Brasil. Tá, eu vou colocar mais especificamente na sacanagem de ficar botando frasezinha embaixo de campo de pesquisa. O café frio, dessa vez, vai pro Google. E olha que... A gente dá muito...
Dá muitos cafés, Não, eu gosto do serviço do Google, viu? Funciona. É bom. Mas. É. E o nosso café expresso? O café. Vai, diz o teu café O expresso. meu café expresso vai, se é que foi uma pessoa que tomou essa decisão, mas é para o desenvolvedor do Connect SUS que colocou o controle de. Yes! Yes! Eu ia dizer pra equipe. Não, desenvolvedores do Connect SUS. Provavelmente É. foi uma equipe, nem não seria uma pessoa tomar essa decisão. Pro analista, É. pro pessoal que desenvolveu, para quem pensou em fazer, não, vamos fazer os controles de consistência aqui dos dados direitinho. Não vamos só botar o cara põe lá o. É. Olha, legal, muito, assim, muito bem. Muito interessante, assim. Muito interessante. E sobretudo, né, Vinícius, diante de tantas críticas que às vezes a gente faz para sistemas governamentais que são mal feitos, tem problemas de segurança muito graves, né, que denotam e que permitem vazamentos, né? Então, esse caso é um ponto muito interessante assim, para os funcionários Muito públicos aí legal. que promoveram. Eu até não sei quem desenvolveu, se não teve aí alguma parceria com um órgão Não, privado, cara, enfim, não sei tem, como é que foi essa não, do Connect SUS. eu tenho um ex-aluno meu que trabalha num órgão público, mas não, Uhum. não, Não no Ministério. não um órgão público federal, trabalha no desenvolvimento e tal. Eu encontrei, quando eu estive em Recife, eu tive a felicidade de encontrar, agora não lembro o nome dele, tá? Uhum. É que ele é desenvolvedor, tá? Se eu não estou enganado, está vinculado ao Ministério da Saúde, inclusive, tá? E aí a gente conversou um pouco e tal. E cara, sim, eles têm equipes, o Ministério da Saúde lá tem equipes próprias para desenvolver essas Uhum. próprias que eu digo federais, não estou dizendo que seja Uhum. necessariamente só do Ministério, exclusiva do Ministério. Que aí tem gente cedida, né, de um órgão para outro, eles fazem esses lances lá. Mas acho que certamente a equipe de funcionários públicos que desenvolveu. E sim, claro que a gente não conhece o sistema, a gente não olhou o código-fonte, a gente não testou, etc, aquela coisa toda. Uhum. Mas é um bom exemplo de uso de trilha de auditoria e é um bom exemplo de fazer um sistema bem fechadinho no que diz respeito à consistência de dados. É. Fazer checagens que muitas vezes ninguém vai te exigir que tu faça. Mas assim, cara, mas eu posso fazer essa checagem aqui. Uhum. Isso aqui vai deixar o sistema mais robusto, vai deixar o sistema mais seguro no ponto de vista da integridade, então eu vou lá e vou implementar isso aqui. E acho que isso é um super café, não muito quente, né? Café no ponto, assim, Uhum. café expresso quentinho, né? No ponto. Para o pessoal que se preocupou em fazer isso de uma maneira. Assim, dá um pouco mais de trabalho, mas de uma maneira mais completa para consistência de dados, para auditoria. Eu tô vendo aqui, até acessei por curiosidade o meu Connect SUS, aparece aqui as vacinas, Não, o meu inclusive também as aparece. doses. Eu tomei 3 Mas vacinas diferentes mas aqui. tu tomou mesmo? Dá Não, para só escoltar o perguntando. documento. Eu não tô dando ideia pro pessoal lá que desenvolveu Aham. o Não, mas é meu legal. Connect SUS lá para dar uma olhada na ficha do Guilherme para ver se ele acessou, da onde que ele acessou. Não, mas tá tudo certo aqui. Eu tenho, inclusive, mas dá para imprimir, é bem interessante. E não é só isso, né? O Connect SUS é mais do que vacina, né? Ele tem outras funcionalidades aqui, Tem, diário de saúde, medicamentos, exames. Eu acho que, né? tem Claro, bastante coisa. acredito que feitos pelo SUS, né? Mas é uma ferramenta interessante. Bom. Vinícius e ouvintes, então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Lembrando que, Vinícius, não. Lembrando que temos o há 10 anos no Segurança Legal, que vai ficar surpresinha aí para ver o que estava acontecendo há 10 anos no Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!